Olá, pessoal! Eu sou a doutora Daniela Varela e você está assistindo a mais um episódio do Podcast em Hoff, disponível no Spotify e no YouTube. Se você ainda não é membro do nosso canal, se inscreva, não esqueça, e também curta e compartilhe com seus amigos para a gente disseminar aí informação de qualidade. Isso aí. Eu sou a doutora Tayane Varela, também do Podcast em Hoff, como vocês perceberam. E a gente está aqui mais uma vez para um episódio muito especial. Hoje a gente tem uma convidada, gente, assim, que sai um pouquinho do que a gente tem trazido, porque ela é da indústria farmacêutica. Ela é gerente de conta de uma empresa europeia, que está aqui no Brasil há 8 anos. E vocês já vão saber o nome dela. Uma mulher, assim, que tem muita história para contar, uma carreira muito interessante dentro da indústria e que vai trazer para a gente muitas informações, não só técnicas, mas também de vida, que a gente gosta, a gente é curioso, a gente gosta de saber. Cristina Rodrigues. Boa tarde, é um prazer enorme ter sido convidada para falar nesse podcast com essas duas profissionais que eu admiro tanto e o Instituto Hoffedan, que é extremamente expressivo na região e na classe médica e odontológica. Muito obrigada. Seja bem-vinda. É uma honra, um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Gente, a Cris, ela é gerente de contas da Mesoesthetic, é a empresa do Cosmelan. Né? Muitas vezes a gente não lembra da Mesoestética, mas falou Cosmelan, eu sei qual é. Já usei. Os médicos lembram muito de Cosmelan. Sim. E também uma droga que é super conhecida, né? Uma marca, é o Mesostabil. Mesostabil, exatamente. Sim. Então, quando fala esses nomes, as pessoas já relacionam. É Mesoestética, Mesoestética. Vamos conhecer mais dessa empresa. Né? São produtos de peso, né? Assim como a empresa. E fala pra gente, Cris, como você começou a sua carreira? Na indústria farmacêutica. Na indústria. Porque a gente ficou sabendo que ela é até alfaiate, gente. Depois ela vai falar um pouquinho de tudo um pouco, né? Na indústria, como é que foi? Na indústria tem 30 anos, eu comecei como estagiária na Pfizer. E aí eu fui evoluindo na empresa e fui preparada para ser a primeira gerente mulher, porque na época era um meio muito masculino, né? Uhum. E hoje, graças a Deus, está bem balanceado. Mas, na época, para ter noção, a regional tinham 100 pessoas, era eu e mais uma moça, o resto todos homens. Caramba. Então, assim, eu fui preparada para ser a primeira gerente, mas não cheguei a assumir, porque a empresa fez 2 grandes fusões. Aí, depois, eu fui para outras empresas. Na Pfizer, eu fiquei mais de 10 anos. Aí, eu fui para a Biolab, fui para Bristol, Torrent do Brasil. Aí, na Torrent, eu me tornei gerente de marketing. Aí, fui na Torrent, na EMS, na Hipermarcas. Uhum. E você... eu já namorei um propagandista, né? Uhum. E, voltei lá, nossa senhora. Então, mas a minha carreira começou assim. Então, isso que eu ia perguntar. Já era assim, né? O estágio era... Você fazia faculdade? Como é que foi isso? O estágio, eu trabalhava em banco. E eu conheci um rapaz que eu comecei a namorar e ele era propagandista. Aí ele falou assim, por que você não vem para essa área? Eu falei, será que eu sirvo, né? Ele falou, você fala pra caramba, lógico que serve. Então, eu comecei. Ele me apresentou na Pfizer e eu comecei. O meu amigo Ricardo, manda um beijo. Muito obrigada. O meu não é muito amigo, Deu não. Certo. Então não é. Vou mandar um beijinho, não vou mandar beijo, não. É um amigo. Muito bom. Legal. Que legal. E então, você viveu essa mudança, né? E a gente sabe que você participou do lançamento de uma medicação, assim, muito importante no Brasil, que foi o Viagra. Sem Como dúvida. É que foi isso, assim, participar desse momento para você? Você era o quê na empresa nesse momento? Nesse momento eu era consultora, mas foi um momento muito emblemático que foi um marco na quebra de paradigmas, né? Porque eu brinco sério, porque era uma coisa, até o comportamento tanto das pessoas, né, quanto da classe média, que era um, e após o Viagra virou outro. Por quê? Primeiro, quebrou o paradigma do homem ir ao médico, que não era uma coisa. Hoje, graças a Deus, tem muitas campanhas, muita conscientização, e isso já está mais comum. Mesmo assim, ainda tem um índice grande, né, que não se apresenta. E o Viagra levou muitas pessoas ao médico, mesmo que escondido, levou.
E com isso nós conseguimos colocar, foi um marco porque nós colocamos na anamnese, nas outras especialidades médicas, perguntar da saúde como um todo, né? Porque geralmente a pessoa ia ao urologista para tomar Viagra. Aí o urologista mandava para o cardiologista para saber se tinha condições, né? Sim. Pelo esforço físico, pelo nível emocional e tudo mais. E aí as pessoas começaram a descobrir outras coisas, que tinham colesterol desequilibrado, glicemia. Então, isso foi uma grande virada, né? Na história da medicina, que eu acho muito, muito legal, e comportamental. E, com isso, os médicos conseguiam chamar a atenção das pessoas para o cuidado geral. E ao endócrino, não, mas vamos ver sua parte hormonal, você já acompanhou. Então, as pessoas começaram a ter mais interesse e tratar também com mais naturalidade o tema. Porque a mulher, nós mulheres, desde a primeira menstruação, nós somos orientadas a ir ao médico e contar tudo e fazer exames periódicos. Os homens não, eles fugiam. Hoje não, mudou bastante. Também a qualidade dos exames, a forma, né? Imagens melhores e tudo mais. Isso tudo colaborou muito. Os tratamentos, de um modo geral, evoluíram muito. Então, esse foi o grande marco, Legal. né? Acabou com muito preconceito e mudou principalmente a cabeça masculina, né? Sim, com certeza. Então, nesses 30 anos aí de indústria farmacêutica, podemos considerar que o Viagra talvez tenha sido o maior foi marco um dos aí? marcos, né? Foi um dos marcos. Aí teve outros momentos, porque vocês bem sabem disso, né? Que quando nós trabalhamos num ambiente que você lida com a área da saúde, todo dia é uma lição, né? É cada coisa que a gente não imagina, né? De superação, de tudo, né? Então, é uma grande escola. Tem alguma outra coisa, assim, que tenha te marcado especificamente? Olha, na indústria, sim, me marcou quando eu trabalhei no Emílio Ribas, né? Que é um grande centro referência no Brasil de doenças infecto-contagiosas. E lá tinham muitos pacientes com HIV, mas casos, assim, bem tristes Avançados. mesmo, E por falta de cuidado. Por exemplo, lá chegavam muitos travestis, muitos moradores de rua que estavam passando mal, o resgate levava. E era muito legal ver como aqueles médicos acolhiam e cuidavam dessas pessoas. Às vezes a pessoa estava drogada, estava alcoolizada, não tinha nem condição de conversar, mas o cuidado ali foi uma grande lição também para tudo, né? Para ver o quanto a gente acha que vale muito, né? E você, uma dúvida, assim, eu lembro que você já tinha, numa conversa em off que a gente teve, você falou dessa experiência, né? Mas eu, como médica, assim, o contato que a gente tem com os representantes de indústria é aquela visita, às vezes. Como você ficava lá, assim, como que... Ficava. Qual era a relação que você tinha com esse cuidado? Eu ficava porque eu trabalhava com medicamento para dor neuropática e isso tem muito essa complicação no paciente com HIV, né? E trabalhava com os neuros, aí acompanhava os casos e vi. E quando eu era gerente de marketing, sempre que eu ia lançar um produto, assumir um produto, eu gostava de ir a um grande centro e ficar olhando ali pelo menos uns 5 dias no cantinho da sala, olhando como o paciente chegava, como ele se queixava, como o médico abordava, como era a anamnese, como o médico fazia aquele diagnóstico, como ele elegia a droga. Em cima disso, eu posicionava o produto e fazia muitas coisas, muitas campanhas de marketing baseadas, assim, real na necessidade do paciente. E isso, aí eu acompanhei muita coisa. Trabalhei na Bristol com um medicamento para um antiagregante plaquetário que levava os pacientes para fazer cateterismo, angioplastia. Então, eu ficava lá esperando chegar esse paciente para acompanhar. Legal. E isso tudo é muito rico, né? Nossa, muito importante. muito diferenciado. Eu amava. E amava ver, assim... são assuntos interessantes, Muito, né? Vitais.
E o comportamento dos médicos era muito legal, né? O quanto você chega uma hora que não dá para ser indiferente, não dá para ser técnico, há envolvimento sim. Né? Sim. Né, Por com mais certeza. duro e profissional que a pessoa tente ser, e isso que tem ter. histórias A imensas. situação comove muito, né? Muito. E como foi, ô Cris, você sair dos hospitais e vir para a estética na Mesa Estetique? Como foi essa transição? Antes eu passei por outras. Começou na pandemia, né? É. Quando eu fui chamada para trabalhar no Cristália, com você foi da toxina. Cristália, Eu né? fui do Cristália, Olha. depois eu fui para Renova. Aí fiquei pouquíssimo tempo na Renova, eu fui para Allergan e da Allergan para Mesa Estética. O Léo, você conhece da área, é verdade. Isso. E aí o que acontece? Quando eu fui para estética, né, e me deparei com aqueles casos, eu falei, meu Deus do céu. Foi um choque para mim. O meu primeiro choque foi quando vieram os genéricos. Eu falei, não é possível. Numa época que não tinha genéricos, né, que as multinacionais são empresas de pesquisa. E o segundo choque, eu falei, não é possível. Eu saí de uma área tão importante de doença, saúde, eu vim parar aqui. Olha isso, as pessoas deformadas, né? Aí eu fui entender o que era aquilo, né? Aquelas aberrações. E aí a gente entende e vê que esse é o lado ruim, como tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Esse é o lado de profissional que não está habilitado, produto que não tem qualidade, técnica que não existe, né? Em muitos casos. Mas, quando eu fui me aprofundando, me envolvendo mais e conhecendo mais os profissionais dessa área, a coisa foi mudando radicalmente de lugar, né? Porque, com isso, eu vi que a estética ela tem, hoje em dia, um peso muito grande. Porque, assim como, graças à indústria farmacêutica, conseguimos tratar as doenças crônicas, sanar muitas doenças, aumentou a longevidade, as pessoas estão vivendo mais, melhor e querem ficar bonitas. Só que é muito mais. Até aí tudo bem, né? Mas é muito mais que isso. Começou a me impactar a estética quando eu vi o peso, e eu já tinha, né, uma bagagem nesse sistema nervoso central, com antidepressivos e tudo mais, o peso disso na mudança de vida das pessoas, né? Pessoas que passaram por grandes transformações, ou por separação, ou por a perda de um ente querido, algum trauma, e que a pessoa simplesmente desiste. E como você, dando esse cuidado, esse tratamento, você muda a vida da pessoa. Ela começa a ter vontade de viver de novo, a se olhar de novo. Aí a estética me pegou de jeito. Eu acho que foi um pouquinho parecido com a história da Thay, muito, né? Eu tô me reconhecendo aqui também. Porque de fora eu acho que parece futilidade pra quem não tá ali muita dentro, gente tem né? essa visão. Exatamente o que você falou, assim, de você pensar, caramba, mas eu, sei lá, tava fazendo CTI, tava dando plantão, tava salvando vidas. E agora eu vou falar sobre ácido hialurônico e fazer preenchimento labial, mas não é só isso, né? Não Quando você tem essa virada de chave. É muito muito além, mais né? A que saúde isso, mental do paciente, Sim, né? Que é sim. tão importante como qualquer outra saúde, né? Parte ali do corpo do paciente. Sem a saúde mental, o resto, né? Com certeza. não se Que bom que você sustenta. trouxe essa bagagem, porque eu acho que essa visão, assim, de preocupação com a saúde do paciente real, né? Quais são as dores dele, quais são os desejos, não só do cliente, você como, né, como profissional do marketing, mas com a saúde real, isso com certeza faz uma diferença em um impacto você como, mesmo, né? como representante. com Sim, certeza. é um impacto mesmo na vida de uma pessoa, né? E isso é muito... E o que mudou, assim, nesse... Dani perguntou dos 30 anos, outras coisas que marcaram. Mas o que mudou, basicamente, assim, você vê de disrupções, assim, na indústria farmacêutica, em relação à comunicação, em relação à sua área? Você acha que hoje é muito diferente do que era quando você começou, assim, em relação a como a empresa, como a indústria se posiciona, né, para os clientes, para as pessoas, a comunicação? Até com a vinda, né, das redes sociais, né? Sim, Como que
hoje esse Mudou tipo de bastante, comunicação? né? Mudou bastante. Até antes as pessoas... Mudou, acho que no geral mesmo, né? O nível de informação. Sim. Aumentou a informação. Sim, As sim. pessoas querem ser mais fitness, não só pela beleza do corpo, mas pela saúde mesmo, né? Você vê idosos fazendo exercício. E tudo isso chegou pelas redes sociais. E isso foi um canal que ajudou, aproximou muito. Eu lembro que o primeiro canal que eu fiz, a primeira vez que eu entrei em rede social, foi no Facebook, quando eu era gerente de Benegripe. E nós fizemos uma campanha para conectar os jovens com os mais idosos, porque nós queríamos trazer todo mundo para a rede social através da gripe, né? Então, os jovens iam perguntar para os avós como eles tratavam a gripe, como que eles faziam. Aqueles chás maravilhosos. Aí eu fiz essa campanha no Facebook e foi muito interessante com Benegripe, como os idosos, né, o pessoal mais sênior aderiu às redes sociais para fazer parte da campanha. Ah, que legal. E muitos começaram daí a mexer no Face, né? Olha só. Foi muito legal isso também. Então, ajudou muito, as redes sociais ajudou muito os laboratórios em termos de conscientização, campanhas de conscientização que nós fazíamos só em hospitais, né? De acordo com a linha de produtos que se trabalhava. E agora não, você vai para as redes sociais e fala, e isso atrai muita gente, né? Sim. É muito legal, o alcance é infinito. Do mesmo jeito que você tem que ter muito cuidado com a informação que você passa, né? Porque ao mesmo tempo que você fala, a pessoa já está ali, já, será que é isso mesmo? Na hora ela E já... muita gente tem acesso. Né? Não, e a verdade. gente conversando... Numa conversa simples, você às vezes está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Imagina numa capilaridade, numa dimensão dessas, né? Sim. Ainda passar uma campanha relacionada a um problema de saúde ou a estética como saúde, né? Muitas vezes eu vi também uma coisa legal lá em São Paulo, que quando eu comecei no Cristália, eu queria dar um jeito desse negócio ser útil. Eu ficava inconformada de ser só para fazer aquelas bocões e tudo mais. Eu falei, eu vou lá no Hospital da Face ver. Quando eu cheguei lá, que já se usava toxina há muito tempo lá. Sim. Eu não estava levando nada de Você novo. achou que ela tinha começado na estética, né? Eu achei que sim, mas não. Sim. A coisa... Aí fui verificar que a toxina também para muitos problemas de coluna, para infinitos problemas, né? Começou, na verdade, no oftalmo, na né? medicina, na oftalmologia. Exatamente, no estrabismo. Isso. E aí eu falei, não, é mais que isso, é mais que isso. Mas eu me convencia todo dia. Então, vamos falar um pouquinho de onde você está hoje. Hoje eu estou numa empresa muito legal. Eu estou na Mesoestética, a Mesoestética é uma indústria farmacêutica espanhola. Ela está há 40 anos no mercado e tem algumas coincidências, né? Diz que não existem coincidências, tudo são as conexões, né? A Mesoestética, ela surgiu na Espanha, é lá em Barcelona. Quero ir. É só avisar que será muito bem recebida pelos nossos colegas de lá. E eles apresentam a fábrica. Legal. Por favor, nos avise. E aí ele começou... É uma família que começou com uma farmácia de manipulação. E eles viraram uma indústria farmacêutica com grande diferencial. Eles têm toda a água que é trabalhada é estéril. Os produtos são estéreis mesmo. Aí ontem não são esterilizados. Ontem eu fiquei sabendo que nós temos o CBPF, que é quando a Anvisa visita a fábrica, aprova a fábrica e aprova a forma como os produtos são produzidos, matéria-prima e tudo mais. E nós temos a Anvisa visita a Mesoestética com periodicidade, né? Na Espanha. E todos os países que a Mesoestética atua, ela atua através de um representante oficial exclusivo naquele país. E aqui no Brasil, essa família está em Brasília. E, por coincidência, eles também têm uma farmácia de manipulação que é um negócio de família já. E eles trouxeram a marca para o Brasil. Então, houve essa conexão, foi muito interessante, né? Qual que é o diferencial da Mesoestética em relação às outras indústrias, a Allergan, Galderma, Renova, as outras indústrias que têm a linha de
tratamentos estéticos, né? Injetáveis e não injetáveis. A mesoestética, ela nasceu, na essência dela, como medicina regenerativa e trabalhando com epigenética. Então, ela sempre, até pela cultura europeia, ela sempre... O core business dela sempre foi tratar a pele, tratar a face. E isso, quando nós vamos para toxina, para preenchimento, é muito diferente uma pele tratada receber uma toxina e uma pele que não é tratada receber a mesma toxina, né? Então, tudo é o preparo, é a condição, até um peeling, né? Você faz um belo cuidado pré e depois continua com o home care, você tem um resultado muito relevante, né? Muito diferente. E aí, a mesoestética, ela trabalha com isso, com rejuvenescimento natural, que é bem o que a cultura europeia. O mundo caminhou muito para os exageros, né? E agora todos vêm nessa direção do rejuvenescimento natural, da epigenética, da medicina regenerativa, está muito em alta agora, exossomos e tudo mais. E a mesoestética tem essa essência. Desde o começo, ela já está... Ela nasceu assim, com essa ideia, né? Com esse propósito de rejuvenescimento e medicina regenerativa. E ela hoje tem uma linha de mesoterapia, corporal, facial e capilar. Tem uma linha completa de home care. A gente tá até mostrar Ai, que bom, Gente, isso aqui é nosso, tá? Todos os produtos, eles são muito bem elaborados, com fórmulas. E tudo que a Mesoestética faz, ela pesquisa, ela desenvolve e vende. Ela não compra nada pronto da China, Coreia, que não tem nada demais. Também é o berço. Nada. Olha. É tudo pesquisado e desenvolvido dentro da Mesoestética. Legal. Muito bom. Então, ela é uma indústria farmacêutica de pesquisa. Assim como Pfizer, como Bristol, cada uma na sua área de atuação, né? Ela é na saúde da pele. Deixa eu só pegar ali uma opinião da... Como é que tá aí? Tá muito torto? Tá bom. Tá simétrico? Tá simétrico? E então a produção é só em Barcelona? Só em Barcelona. Tudo vem de Barcelona. Qualquer papel, tudo vem de Barcelona. A sacolinha, né? Tudo, até a sacola, tudo vem de lá. Nada é produzido fora da fábrica. Então, é tudo padronizado, tudo vem de lá. E por isso que é uma coisa controle de qualidade, né? Isso que eu ia falar, né? Esses produtos, eles... Claro que para entrar no Brasil eles têm Anvisa. Todos são registrados antes disso, na Anvisa. Eles também passaram por uma avaliação. Sim, eles têm todos os certificados europeus. E é super famosa a empresa lá fora, né? Sim. Quando eu comecei a levar, né, para a classe médica e também para a ROF, o que eu percebi? As pessoas, muita gente não conhecia, algumas pessoas conheciam e não relacionavam, quando se tocavam, falavam, nossa, mas é a Mesoestética que eu compro, é aquela lá. E agora, com o INCAS, com a MWC, muitos doutores que voltaram impactados, falaram, nossa, vocês são grandes, né? Porque, nesse momento, nós estamos nesse projeto de implementar a marca, né? Sim. De mostrar a marca, de apresentar a marca para muitos profissionais. Mas é uma marca forte, conceituada. E das empresas que eu trabalhei, até pela área, né? Ela é a empresa com maior portfólio. É muito produto que tem. Muito produto. Porque tem a parte do home care, né? Exatamente. Tem o ácido hialurônico injetável, né? Tem. O filler. Nós lançamos agora um bioestimulador não inflamatório. Quero saber desse aí. A gente estava comentando em off aqui. É um novo conceito, né? Existe também bioestímulo sem ativar a cascata da cicatrização. É um outro conceito. E tem resultados, já começa a fazer resultados em 24 horas. E agora eu estou fazendo uns protocolos com as doutoras em paciente autoimune. Pelo fato de não ser inflamatório, também tem dado bons resultados. Então, também para esse tipo de paciente, vale a pena.
É o Legal. foco da regenerativa É. mesmo, né? Exatamente. Até comentou, né, dos congressos. E é o que mais tem se bombando, falado é. hoje, né? E é tão atual com a história da Mais Estética, né? Que você falou que desde o começo, né? Muito Sim. legal Por isso. mais que tenha 40 anos aí de empresa, o foco era a epigenética e a Exatamente. regenerativa. E agora tá super em alta. Super em alta. E depois de tanto ácido hialurônico que a gente já fez, né? É. Agora a gente Pois tá é. pensando Mas em... tem que continuar regenerativa. fazendo, né? Mas Sim. com a pele tratada. E né? equilibrada Exatamente. também, né? Exatamente. Realmente. E muitas vezes é necessário também suplementar, né? Não Sim. só o tratamento injetável ou tópico, né? Mas suplementar também é importante para segurar toda essa produção, né? Eu quero muito experimentar o Redensif, porque é Redensif, né? Redenx. Eu conheço o Cosmelan, né? Conheço o Dermamelan também, que são produtos realmente muito interessantes. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma palestra sobre o Cosmelan, que foi em São Paulo, e eu até te falei isso. O que me impactou foi a forma como ele é produzido, aí mostraram um pouquinho da fábrica, um sim. robozinho pegando, assim, Sim. eles falando que o toque é o mínimo possível É, para não tem manter ali a contato esterilidade, tudo isso. E a complexidade da fórmula, né? Assim, Extremamente caramba, complexa. muito complexa, realmente. Então, Muito. hoje, conhecendo um pouco mais, a gente vê que é uma empresa que está estudando isso há muito tempo. Há muito desde tempo. o começo. Né? Surgiu com isso. E tem uma linha de peelings completa também. Agora nós temos alguns lançamentos muito interessantes também. É uma pena eu não ter aqui para mostrar. Um estojo do Skin Retin, que é tudo à base de retinol e exossomos. É só tratamento de cabine. Legal. Muito legal. Então, assim, bastante inovação, Muita- né? Muita coisa boa. Uma coisa importante que eu fiquei nessa dúvida. O cliente, ele consegue comprar a Mesa Estética em outro lugar ou só com representante? Assim, vende em Não. farmácia? Não vende em farmácia. A linha Home Care é só através dos profissionais, né, de saúde. Nós vendemos para os profissionais de saúde. É necessário a carteira do conselho e ter, no mínimo, uma pós-estética, ser habilitado para injetar. Então, não tem como comprar se não for através do profissional. E essa linha Home Care, nós temos um projeto estante que você coloca o doutor coloca no consultório, e os produtos escolhidos para essa estante são estratégicos de acordo com a sua linha de tratamento. Se você trata mais acne, Home Care para acne. Legal. Se você trata mais envelhecimento, melasma, então tem uma linha específica para tratar cada tipo de paciente. É muito completa a linha, é muito legal. E o frasco, ele é todo dessa linha aqui, ele é todo de cerâmica. Aí depois testem para ver o perfume. É uma pena que não dá para ver o perfume. Vamos ver se é bom. Vamos textura. ver se é bom. É um sérum, né? E é muito leve. Esse é o... Esse daqui Nossa, é o delícia, Firming. hein? Para firmeza da pele, é um creme diário, né? De uso Só para vocês diário. saberem, sabe aquele... Imagina comigo, você vai no salão fazer uma escova, aí antes você faz um tratamento, e aí quando você termina a escova, tá aquele cheiro no seu cabelo. Parece. Exatamente. É tipo um E cheirinho de acordo com os componentes da fórmula, o perfume é diferente, Uma né? delícia. Muito legal. E Muito tem bom. para a área dos olhos. É uma linha muito completa, muito interessante. Muito bom. Vale a pena conhecer. Porque a gente quer, às vezes, tratar uma olheira, né? E passa um tio glicólico, aí não dá nem pra deitar do lado do marido, né? Exatamente. Até a Lu tá sentindo ali, ó. Até aqui os é bastidores maravilhoso. estão sentindo. Muito legal. Então, realmente, você não entrou na estética só na estética, né? Porque realmente é uma empresa que cuida da experiência do Não, cliente. aqui é tratamento de muito pele legal. mesmo, né? Assim, A essência é tratar a pele. E isso foi um grande aprendizado para mim, porque eu vinha do mercado de toxina, preenchedor e bioestimulador, mas não tinha a menor noção do que era tratar a pele. Até a minha está sendo mais bem é isso que eu ia cuidada. perguntar. Mudou, assim, Mudou. seus É cuidados? uma pena que eu não trouxe a foto do antes e depois. Mas quais são Mudou, seus mudou. preferidos Não aí? acredito. Conta pra Os gente. meus preferidos, né? Eu gosto muito do Firming, mas eu uso o anti-wrinkle diariamente, né? Que é o anti-rugas. Gente, e- Ai, anti-wrinkle, perdão. olha isso. Poderoso, hein? Esse aqui é para o contorno dos olhos, é sensacional. Ele não impacta em nada na maquiagem. Acho que a Você dona pode Liliane vai querer fazer todos eles. a maquiagem normalmente, Legal. é muito É tipo bom. um prime, assim? É o quê? Ou é um Ele creme, tem um sérum pra uma- esfoliação? Ah, legal.
Mas você passa e pode maquiar depois? Pode maquiar. Bem Legal. interessante. Muito bom, Tem gente. uma linha que é noturna e a diária, né? Esse daqui você pode usar a qualquer hora do dia. É o brightening, esse é para clarear a região dos olhos, Sim. iluminar e ao mesmo tempo tratar. Então, depois que eu conheci, eu não vivo mais sem essa linha, né? São os meus cuidados de home care. Sim. E aí, sempre que eu posso, eu faço alguma coisa. Eu já fiz muita coisa. Eu já fiz Redenx, já fiz NCTC, Ai, adoro. Ah, legal. já Nossa, fiz pra mim é PDRN. maravilhoso, né? Tudo Ó, junto, maravilhoso. atualmente eu tenho microagulhado muito NCTC, assim, a maioria é das minhas muito bom. pacientes. É bizarro, porque eu estava acostumada a usar outras mesclas que também tem aquela coisa, né, de vários ativos e tal, mas é diferente. Realmente, estou gostando muito. E do Mesotox também, que foi assim que você... Acho que foi a primeira coisa que você levou para o Instituto, pra Sim, gente conhecer, sim, né? porque Foi era o um curso de Mesotox. toxina, né? Então, nós temos assim, como a linha é muito extensa, mas nós temos protocolos e passo a passo para ver o que cabe também, o que tem a ver com o seu negócio, Sim, claro, né? claro. Não é, ó, compra tudo, não. Sim, sim. Então, por exemplo, muitos, ainda mais vocês que dão curso, muitos profissionais só fazem toxina por hora, né? Então, como ele pode entregar uma toxina, um resultado muito melhor? Então, nas regiões que ele não aplicar a toxina, no mesmo dia, no mesmo momento, ele aplica o Mesotox. Sim. O Mesotox ele vai fazer na derme o que a toxina faz no músculo. Então, vai evitar a formação de novas rugas, vai evitar as microcontrações. Tem a niacinamida que vai dar um efeito muito melhor. Outra coisa que é importante, a Mesoestética é uma empresa de luxo, é uma empresa com uma linha premium, mas os valores são extremamente competitivos. Por exemplo, quando você associa o Mesotox ao tratamento da toxina, estou falando em custo, tá? Você vai acrescentar R$ 32,00 de curso nesse tratamento. Nossa. É muito pouco e vai ter uma entrega muito superior. E nós temos estudo que o Mesotox, junto com a toxina, né, utilizado no mesmo dia de tratamento, ele aumenta em 42% o resultado da toxina, né? Então, aí você vai fazer uma sessão junto com a toxina. Quando o paciente voltar ali no retoque dali a 15 dias para ver se está tudo bem, vai fazer de novo o Mesotox, depois vai fazer uma vez por mês. E isso também, além do paciente ver o resultado, o tratamento, o viço da pele, toda A diferença. a né? diferença, você vai trazer com esses produtos mais vezes aquele paciente ao consultório. Sim. Quando eu estou falando de uma coisa básica, fez uma toxina hoje, vai voltar daqui a 6 meses. Então, até lá, ele já voltou várias outras vezes, aí ele vai ver resultado, ele vai querer, aos poucos, ir aumentando, porque muitas pessoas não fazem, não é porque não tem condição financeira, porque tem medo mesmo, acha que vai ficar deformado, e aí a pessoa gradualmente vai vendo a melhora, e ela vai se interessando e vai aumentando o mix de tratamentos, né? Sim. É um Então, isso público... também, exatamente. Eu acho Com que a Mesoestética esses produtos, assim, né? São muito para esse público, realmente, que gosta tudo muito mais natural, Sim. que eu percebo isso, eu tenho usado o Mesotox. Eu vejo... Durabilidade eu ainda não por causa do Sim. tempo, né? Mas eu percebi em relação à qualidade de pele mesmo. Melhora, né? Pacientes atletas, né? Que, Sim. principalmente em Niterói, eu tenho um público mais pro crossfit. Então, já para mim é obrigatório. Todo mundo eu tô fazendo Ai, que legal. para realmente ter essa vivência. Só não tô fazendo... Eu tô fazendo como o estudo, né? No microagulhamento. Tá. Porque Sim. injetável... Já falei, né? Arde demais. Né? E também Gente, eu pápulazinha, fiz, né? A Nossa, micropápula, ela dói mesmo, são né? E a várias picadinhas, micropápula né? não é o produto, mas, né? Exatamente. A dor, a expansão a dor da da derme. derme, Exatamente. né? Mas a permeabilidade fica muito boa com microagulhamento também, Sim. então o resultado E aí poderia também microagulhar o rosto todo. Pode, Sim, eu pode faço sim. isso. Ah, legal. Inclusive aonde teve a toxina, Aham. tranquilamente.
E fala um pouquinho pra gente do Redenx, assim, o que você sabe sobre ele em relação à composição, como ele é um mecanismo ali? O mecanismo de ação dele tem que mostrar, né? Mas é assim, basicamente, a grosso modo, são peptídeos desenvolvidos pela Mesoestética. Esses peptídeos, eles vão dentro de transetossomos, que são exossomos melhorados, né? E ao invés de de fazer a injúria e ativar toda a cascata da cicatrização, eles se unem especificamente ao TGF-beta e a um dos fatores de crescimento. Então, começa a produzir colágeno em 24 horas, novos fibroblastos, né? Em relação ao primeiro dia, 24 horas depois, na condição daquele paciente, aumenta em 120% a produção de fibroblastos. Então, é relativo, e aí o paciente vai vendo, dia após dia, em uma semana já mudou. A pele já está mais unificada, a tonalidade. A pessoa vai, como se cada dia ela acordasse e se sentisse... Um pouquinho mais nova. E como se, eu digo que aquela sensação que eu tive, que você dormiu bem, sabe? Está com uma aparência boa. É como a gente começa a perceber que ele está agindo. Muito legal. E é bem interessante. Sim. Bem Ele é interessante. injetável? Ele é para ser usado como microagulhamento, né? Sim. Porque o que acontece hoje no Brasil? A nossa licença são produtos de mesoterapia, embora o Redenx ele seja um produto injetável. A licença é como ele está registrado como dermocosmético. Então, ele está sendo usado com microagulhamento, pós-procedimento, mas como ele é um produto estéril e não esterilizado, muitos profissionais injetam. Estão usando injetável. Lá fora, ele tem uma licença para injetar. Sim. Todos os países ele é injetável. Só aqui no Brasil, por quê? A empresa tem esse CBPF, que a Anvisa regulamentou tudo na fábrica. E agora está em processo para aprovar o Redenx também aqui. Só que qual que é a grande dificuldade nossa hoje? É que, como os nossos produtos, a maioria do portfólio é mesoterápico, não existe essa classe na Anvisa. Então, eles registram tudo como dermocosmético. Esse que está sendo o grande problema. Agora, apresentando os estudos e tudo, logo vai liberar. Quer dizer, logo dentro de Anvisa, né? Sim, exatamente. Ninguém sabe quando vai ter a liberação, mas é só aqui no Brasil. No mundo todo, é a questão de vários ativos, né? Que a gente acaba não podendo usar injetável. Mas só de saber que lá fora ele é usado dessa e tem forma. todas as regulamentações. Isso é bem importante. E toda a documentação que precisar, nós temos para oferecer. Legal. Né? E vamos falar um pouquinho do futuro, Cris? Sim. Como você enxerga a estética aí no futuro? Eu enxergo um caminho sem volta, né? A estética vai crescer cada vez mais e vai fazer parte, vai ser essencial como acordar, escovar os dentes, tomar... porque as coisas... E a tendência também, né? Eu estava lendo um artigo, eu até queria... Não tive tempo de procurar, que eu queria trazer a referência. Estava dizendo que cada vez mais... Por exemplo, hoje você passa um creme anti-rugas, você passa um protetor solar e cada vez mais vai sintetizar tudo. Você vai conseguir tudo isso num produto só. Essa é a nova tendência, né? Mas foi um artigo que eu li, eu queria muito lembrar desse artigo, não lembrei. E até ontem eu estava conversando com uma doutora, que ela é mestre em cosmiatria, e ela estava falando justo disso, né? Da linha da mesoestética, que ela estudou as substâncias separadas, né? E ela estava falando o quanto entrega. Até um podcast um dia com ela seria interessante para ela falar de pele e da ação dos ativos, não da mesoestética, assim, sim, como geral, como pode, como... Aí eu fico olhando vocês falarem, eu falo, gente, quanto conhecimento, quanta coisa para aprender, né? Sim. Que a gente não tem noção. Mas o futuro da estética não tem mais como retroceder, né? Ia ser uma boa, né? Um produto que já... mas é a tendência. Fizesse tudo, até a vir... proteção, né? Porque a Mesoestética também tem protetor tem solar, a linha de né? protetor solar Bem e bacana. protetores ótimos, com proteção para luz azul também, sim. né? Que isso é diferencial. E para
todo tipo de pele, para peles com manchas, com melasma, para peles oleosas. A linha recentemente nós lançamos o Blemiderm, que também é o que tem de mais moderno no tratamento da acne, substituindo até medicamentos de via oral. Nossa, tô precisando total. Ah, tá, com esse rosto. Não, ela tá Não, no eu tô momento aí. assim, tô num momento crítico. Aqui. Desequilíbrio. Já usei Rocutan várias Ah, vezes. não, então eu vou Só que arrumar. agora eu tô realmente no limite. Já não posso Vou mais usar te Rocutan. trazer um kit de Blemiderm Vou cobrar, para você ver. Vou postar um antes e depois pra Maravilhoso. vocês. Tirar a make, vocês vão ver as acnes aqui. Eu vou postar o antes e depois da Mesestetic na minha É um vida. tratamento de cabine e um tratamento de home care, né? Como o legal. Cosmelan. Você começa Sim, tem que e tem que começar no continuar. Aham. Mas é muito efetivo, é o que tem de mais moderno. E como, bom. Thay, como é que tem sido o treinamento dos profissionais para fazer essa aplicação em cabine? A Mesestetic tem algum tipo de treinamento? Sim, nós estamos fazendo tanto treinamento. Agora vai começar uma plataforma online, eu onde ia vai ter falar essas disso, eu ia aulas perguntar para os profissionais. E também nós temos os workshops, onde trazemos profissionais treinados pela empresa, né? Para fazer a aplicação e tirar todas as dúvidas no local, no consultório. E também muitos tratamentos estão saindo agora. O próprio Cosmelan, você consegue resultados muito bons, além de tratar o melasma, mas utilizá-lo só como selar o tratamento. Acabou de fazer... Eu uso. É, Eu uso É o peeling. aham. exatamente, né? O Cosmelan 1. Sim. O resultado é muito Muito bom. E aí, conversando, né, visitando outros doutores, me falaram que fazem isso com Blemiderm também. Então, assim, cada um tem uma vivência experiência, Uhum. e muita prática clínica, você consegue ter grandes resultados. Sim. A gente tem essa troca que é muito legal, né? E o que mais te anima, assim, se você pensar no futuro, né, da estética, agora você dentro de uma indústria voltada para a estética, que você tá Olha, mais animada, assim? nesse momento, o que mais está me animando é o momento da vida que eu cheguei, com o know-how que eu tenho e que está casando muito com o momento da Mesestetic. Legal. A Mesestetic está num momento aqui no Brasil onde todo esse meu know-how é importante. E isso é uma realização que não tem preço, Sim, né? sim. Porque nas grandes empresas, como eu estava na Allergan, eu pedi para sair, para ter outras experiências, as coisas acontecem, mas pelo tamanho da empresa, pelo nível burocrático, pela quantidade de pessoas, elas acontecem mais lentamente, né? E aqui na Mesestetic eu dei essa sorte, né, de conseguir ter um momento onde toda a minha experiência é importante para o momento da empresa. Então, isso está me realizando muito. Legal. Então, você vai fazer parte de um crescimento real ali, Exatamente. né? Eu quero fazer parte e quero saber que a minha parte ajudou bastante nisso, a minha contribuição, né? Em relação à Hoff, tem bastante para crescer Sim. mesmo, né? Porque a Thay tá até mais inteirada aí dos produtos, ela usa no dia a dia. Eu, como acabo fazendo muito mais injeção mesmo, toxina, preenchimento, bioestimulador, eu não trato muito a pele do meu paciente, né? Por mais que a gente saiba que é importante, é necessário. Eu muitas vezes indico a Thay para fazer esse tratamento. Então, por isso que eu perguntei muito desse treinamento dos procedimentos, Sim. dos produtos que a gente usa no consultório, né? Porque seria bem importante para os fundamental. dentistas, né? É Para os biomédicos, fundamental. enfermeiros. E nós estamos intensificando muito isso. Inclusive, ontem, na minha estada com o CEO, nós achamos mais uma profissional que pode contribuir muito com essa área, especialista, mestre, que ela vai ajudar muito nesse processo, na parte de treinamento mesmo, tanto técnico quanto clínico, né? Não só a parte laboratorial, como a parte clínica, Sim, que é o que é importante para vocês, né? No dia a dia. Sim, e o Instituto está de portas abertas aí. Ah, muito obrigada. Eu estou muito Se quiserem feliz. fazer treinamentos lá também, enfim. workshop, Com trazer certeza pessoas. quero fazer tudo lá. Sim. Você que agora é Com responsável pelo Rio de certeza. Janeiro? Eu tô adorando, gente, tô adorando. Então, essa ponte São Paulo-Rio. E o legal é que vocês se complementam, né? Ela Sim. faz os injetáveis e você o tratamento da pele. Mas é isso que ela falou, né? Eu acho que eu até ia fazer essa pergunta também. Como... Assim, aqui a gente liga o microfone e desliga segredo, né? Então, eu sei que já aconteceu uma vez. Logo no início, assim, que eu comecei a usar o Cosmelan, eu perguntar para uma vendedora que estava comigo pelo WhatsApp
que ela tinha falado assim pra mim, porque é um produto de uso exclusivamente médico, a gente não vende para outras especialidades e tal. E aí, no mesmo momento, eu vi uma intercorrência do Cosmelan, que tinha acontecido, que acontece com, né, com qualquer pessoa. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, mas não tem um núcleo, né, que geralmente as empresas acabam dividindo. Ela falou, não, me fala quem é o profissional, que não sei o quê. E aí a pergunta é, não só de fofoca, mas como que isso acontecia, a Mais Estética era uma empresa que tinha só o foco no público médico e hoje está se Sim, diversificando. Tudo começou na classe médica, né? Sim. Porque antes não era Sim, exatamente. Vieram as liminares, por isso que as empresas demoraram a chegar nos dentistas, nos biomédicos, nos outros profissionais da saúde, porque não tinha liberação. Sim. E principalmente uma multinacional com compliance e tudo mais, ela não faz, não dá nenhum jeitinho. Se não tem licença, não faz e ponto. Só que nós temos um problema, né? Problema não. As pessoas viajam muito para fora, compram. Hoje, tudo você acha no Mercado Livre. O que está sendo vendido, o que não está, também você acha. Então, assim... Mas qual é o papel hoje da Mais Estética nesse sentido, nessa diversificação expansão, do né? mercado? Como que a empresa está fazendo isso, sabe? Por enquanto, está vendendo através dos consultores. Tem um site ainda, um site interno, mas ele está bem no começo, né? Assim que as coisas estiverem mais estruturadas, nós vamos divulgar, mas o importante é você saber de quem está comprando sempre, qualquer produto. Sim. Se comprou de um consultor, ótimo. O problema é que a gente nunca sabe quem está vendendo, de onde veio. A internet, então, é um perigo, né? E o consultor vende para outras especialidades. Isso, essa é... Ou hoje somente para médicos. Vende para médicos e vende para dentistas, vende para biomédicos, para todos os profissionais da saúde que tiverem carteira do conselho e forem habilitados. Tiver pós de injetáveis, pós de estética. Certo. Dentista não precisa, porque geralmente é cirurgião dentista, né? Então, talvez já um pode produto ou comprar. outro, né? Por exemplo, você falou do tratamento da acne, né? Hoje, o tratamento da acne, ele é restrito ao médico, né? Dermatologista. Então, mas talvez a nossa composição e a nossa classe, nós podemos vender para profissionais da saúde. Não está mais restrito só a médico, né? Entendi. Certo. É que isso ainda é meio mais... até a Anvisa, né? Se pegar que a gente está vendendo para uma pessoa que não é habilitada, é um problema gravíssimo, Sim, né? Tudo gera multa e pode até caçar a licença do laboratório. É muito grave. Eu acho que assim, a gente... Além, né, dessa questão burocrática, de preocupação de fiscalização e tudo isso, acho que a minha pergunta foi pensando em como a Mais Estética se preocupa em conscientizar, informar e ensinar, né? Porque quando a gente fala da classe médica, o dermato, ele é ensinado sobre a pele, ele sabe, né? Sim. Mas e o profissional que não teve essa formação? Como que a empresa está focada nisso, né? Então, agora em nós... trazer esse Treinamentos, ensino, né? mostrar, porque assim, é uma empresa que é muito robusta ali na formação, ela é preocupada com os ativos, são muito complexos, mais para uma pessoa que não entende a complexidade, talvez ela não aproveite tão bem, sabe? Sim. E aí, qual é essa preocupação, assim? A preocupação é imensa, né? Nós temos treinamento, nós consultores, né? Durante a semana, toda semana. E agora está sendo estruturado, porque como ela é muito nova aqui no Brasil, começou pequena e agora já está bem robusta. Então, está sendo desenvolvido um profissional só para dar essas aulas para a classe médica. Vão começar as aulas online, os treinamentos, as lives. Hoje já tem algumas lives, né? Tem o Instagram, mas não é todo mundo que acessa, que tem tempo. Mas aí nós vamos intensificar isso e tem um projeto muito bonito para isso. E bastante estruturado, para levar o nível de conhecimento que nós queremos que o profissional tenha de toda a nossa linha. Legal. Então, podemos esperar mais da Mais Estética muita na novidade. muita novidade na ROF. Legal. Na classe médica. Porque a gente tem no nosso curso Fellow, né? Que é aquele extenso de 7 meses, um tá. módulo de pele. Ótimo. Tá chegando. E aí eu acho que a gente então, pode por favor. trazer muito da Mais Estética lá pro Sim. pro Instituto. Tem muito para contribuir.
E nós tínhamos também um produto que, nesse momento, ele não tá vindo para o Brasil, que é da parte íntima. Ele parou de vir agora. Você comentou. Não E veio. vai voltar, parece que força total, numa nova versão, mais atual ainda. É o quê? O produto é o quê da região íntima? Para o Clareamento? escurecimento da legal. região Porque íntima. a gente tem um curso também de região íntima. Então, eu queria ter participado com a doutora Bem Thay. completo, falei. essa questão toda, a gente estava falando da autoestima. Sim. Nossa, impacta muito na vida das Autoestima mulheres. e a própria a parte física mesmo, né? Porque a exposição da uretra, né, permite maior índice de infecções urinárias e tudo mais. Por isso que são feitos os preenchimentos da região íntima, né? Não é só para beleza. Tem a parte funcional. Né? A parte Sim, funcional, sim, que é sim. mais importante, né? Que os sintomas... Com certeza. Bom, a gente vai chegar no último bloco aqui e a gente vai fazer com você um bate-bola aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde o que vier primeiro na Tá bom. cabeça. Oh, meu Deus, que Gente, se ela falar Pfizer, foi um engano. Né? Qual o produto que você mais ama, assim, atualmente? Um produto que não pode faltar na sua rotina? A linha de home care não pode faltar. Eu uso anti-wrinkle por razões óbvias, né? Essa linha de home care não pode faltar. Não consigo mais viver sem o PDRN e o NCTC. Não consigo, não vejo a hora de fazer outro. E uma perguntinha pessoal, assim, você tem uma dermato que cuida da sua pele ou você... Porque geralmente eu vejo isso de outras empresas, né? Tem um workshop e a pessoa fala assim, faz em mim. Aí a Olha, pessoa eu senta tinha uma lá e- dermato, mas depois que eu tô na indústria farmacêutica, geralmente são os médicos da empresa, né? Sim. Mesmo porque a gente quer usar os produtos da empresa. Sim. Então, hoje, quem cuida são os médicos da empresa. Chato, né? É porque Muito o cartão chato. de visita. É, Você né? Não basta... Com certeza, com certeza. Vai E você chegar tá pra sempre vender. impecável, Sempre assim, maravilhosa. super maquiada. Outra pergunta, o maior aprendizado nesses 30 anos? Maior, assim. Maior aprendizado, olha que as empresas passam, tudo passa, mas os relacionamentos que a gente constrói, esses são eternos, né? Que legal. E servem para tudo, porque ainda mais na área da saúde, na classe médica, odontológica, poxa, quantas vezes eu socorri minha família, quantos amigos eu ajudei, e quantos médicos, quantos profissionais viraram meus grandes amigos. Então, independente da empresa que eu esteja trabalhando, foi muito rico tudo que eu consegui aqui. Coisas que o dinheiro não paga. Muito bom. Faz a Legal. próxima, Dani. Vamos ver aqui. O que você falaria, tá, para a Cris do início da carreira? Lá atrás, A esses gente 30 adora fazer anos. isso. Volta lá. Ai, eu Teria um falaria, recadinho para ela? continue, não pare, você está no caminho certo. A gente tem Continue uma a nadar, foto né? sua aqui, mentira. Brincadeira, imagina. Ai, podia ter mandado. Ia ser legal, fica pra próxima. Quando você voltar, quando de repente lançar de novo esse da região íntima, quando tiver uma novidade, tá. a gente te chama. Tem várias novidades, mas aí eu estou à disposição. Eu queria trazer até, quem sabe numa próxima vez vem o CEO, né? Olha, Que a gente marca e ele interessante. vem. A gente gosta de falar com as Poxa, pessoas. por um dia ele não pôde estar aqui. Aí sim, iam ter informações da fonte. A gente faz um episódio mais voltado para empreendedorismo Com certeza, e aí tem muita coisa chama pra ele. falar. Uma outra pergunta, assim, você como profissional de comunicação, né, com foco no marketing, já participando tanto, o nosso público sendo profissional de saúde que trabalha com estética, o que você falaria para os nossos alunos, aqui recém-formados, em relação o preparo para a comunicação, para se comunicar? Fundamental. As suas dicas, assim, porque você se comunica muito bem, você fala muito bem. Obrigada. O que você falaria, assim? Porque, com certeza, tem muita gente que fala assim, gente, mas eu... Dá um Eu falo recadinho tão para aquela ruim. câmera ali. Olha, Vai, alunos que agora, né? para os alunos, primeiro, é aquela câmera. Aquela ali, ó. Para os alunos, primeiro, honrem seus professores, né? Porque é deles que vem toda a nossa riqueza. E tratem os pacientes como pessoas com amor, porque aí o resultado flui muito melhor. E outra coisa, assim, bem importante que eu tenho para dizer... gente, é que a gente não pode parar de estudar, de se atualizar. Porque a vida, a gente não para de envelhecer,
as coisas não param de evoluir e a gente nunca pode acomodar e achar que sabe tudo e que não, mas é para essa área aqui isso é o suficiente. Não é o suficiente nunca. As coisas estão correndo muito, né? E quando você se torna uma pessoa, porque um médico, um dentista, um biomédico, um esteticista, são pessoas, quando você cuida de outras pessoas, são pessoas públicas, né? Você tem lá um CRM, você tem um CRO, você tem um número de conselho. Então, assim, a imagem da gente é muito importante. Você não tem mais o direito, quando você é uma pessoa pública, de andar de qualquer jeito e não está afim. Não, você tem que manter a sua imagem, tem que ter, sim, paciência com as pessoas, ter um mínimo de educação, porque isso faz parte. Muitas vezes, os amigos, né, ou qualquer outra pessoa que sabe que você é um profissional da saúde, a gente brincar, já vem fazer consulta, não é consulta, é a dor daquela pessoa, né? E, às vezes, uma palavra muito simples sua já acalma e já dá um acalanto. Isso faz parte, né? Com certeza. Isso daí veio lá do hospital. Ó, Nada Emílio Ai, A gente é esperança. Marcou né? muito, Não, em tudo, né? Você, certeza. com a sua profissão, vamos para uma outra profissão, advogado, a pessoa está com o maior desespero, você fala, não, mas isso é assim mesmo, calma. Então, a gente não pode perder isso, né? A empatia, Principalmente né, com as pessoas. quando é ligado à saúde, né? Com certeza. E aí também, né? Como se comporta, a maneira, como você cuida da sua imagem é importante, né? Muito. Sim. Porque vamos encontrar a doutora Thay no mercado, na Nem praia. fala. Nossa, não vou nem falar. Nem do fala. mercado. Me encontraram no mercado esses dias. Falei, putz, Conta pra gente Pois essa é. o dia das mães tava numa correria. Mas enfim, a gente começa a ter que se preocupar, né? Tem que se preocupar. Claro que todo mundo tem um momento mais claro, relax. também, Sim. tem que- Mas exatamente. também Não, tem que dar relax. uma É mais ponderada nesses momentos. comportamental, não é nem em termos de, tá maquiada. Não, não é isso, é mais sim, comportamental. Sim. Não, isso é verdade. Eu acho que mesmo. isso é uma coisa que o meu namorado fala muito pra mim, que como eu tô morando em Niterói hoje e é uma cidade pequena, né? Ele falou, qualquer pessoa que você encontrar na rua, fala bom dia, porque isso faz diferença. Faz diferença. De Você repente, é uma pode não pessoa que você lembrar, vai- mas ela sabe quem você sim. é. Mas eu não conheço, fala. Conhece. Tudo bem? Conhece, Oi, tudo sim. bem? Aquela coisa do... É que é isso, verdade. né? A postura de Com ser uma pessoa certeza. pública, igual você falou. Exatamente. Acreditar Isso é que- muito sério, E se né? preocupar, né? Quando você dá um bom dia, você mostra que você se preocupa com o outro, né? Eu acho que Sim. é educação e é Além preocupação da ali. simpatia e da parte humana, né? Mas até na parte profissional isso é muito importante. A gente às vezes não, mas tem que se ligar. Tudo é uma construção, né, gente, né? exatamente. E onde é que a gente te acha pra ficar stalkeando a sua vida? Instagram. Vendo onde é que você tá viajando. Essa ponte Rio-São É. Paulo. Ai, que delícia. Essa rotina, porque eu acho que é uma rotina, igual você falou, né? Acho que quando a pessoa se conecta ou se encontra ali no momento de vida do propósito, acho que a rotina da pessoa deve ficar muito legal e empolgante. Porque a você minha faz rotina tudo é- empolgada e... Eu tenho assim uma energia louca. Eu tô sempre pronta para tudo, rápido e até os amigos, né, falam para mim assim: "Não é possível, você não para de pensar em trabalho?" Eu falei: "Gente, eu gosto tanto. Não é um peso, sabe?" E em casa também todo mundo já acostumou que a minha animação é o trabalho. Eu sou assim. Parece alguém que a gente Nossa, conhece. é verdade. Você conhece Beijo, alguém mãe. assim? Minha mãe. Acho que todos nós somos assim, né? Mas Eu minha acho mãe todos, acho que é é. muito assim. é o propósito dela. É um propósito, porque assim, é um lugar que eu vejo, que eu realizo, que eu construo alguma coisa para proporcionar para minha família, para o meu futuro, para o meu presente, mas automaticamente você está ali criando, você está fazendo projetos, e isso é o que mantém a gente vivo, né? Sim. E qual que é o seu arroba, então, pra gente... É Cris Bete, com B-E-T-E, _ Rodrigues. É uma mulher, gente, que tá com uma roupa branca e uma foto assim, ó, maravilhosa. Ah, é um pincel, assim, no rosto dela, uma foto assim, você fala, Uma foto de gente, estética, diva, né? diva. Isso aí. Estética. Cris, é muito bom esse Ai, papo. bom, eu que agradeço, eu amei. Eu tenho que agradecer ao meu amigo Léo, da Allergan, que foi ele que me apresentou vocês.
e que me deu mais esse presente. Obrigada, O Léo. Léo é um queridão. Você é meu amigo. Obrigada do nada, Léo. coração. Pede produto, ó. Home care completo aqui. Dá uma... Aqui, ó, firmem, tá? Pra gente dar um efeito lifting aí, né? Todos, né? É Foi muito tudo. legal mesmo saber da sua trajetória, né? A gente falou um pouquinho de empresa e acho que foi a primeira vez que a gente faz isso, né, Dani? De apresentar, falar um pouquinho de produto, mas para os nossos alunos, que é o principal público do podcast, é importante isso, porque eles perguntam muito. O que vocês acham de não sei o quê? O que vocês usam não sei o quê? Então, a gente vai começar a trazer um pouco mais disso também, de empresas que a gente acredita. Isso, exatamente. Como a Magistética, né? Que tem aí uma base. E a gente também fazer parte desse crescimento nela, né? Não, com muito no Rio de Janeiro prazer. é interessante. Nós precisamos, a gente fica o muito feliz. Rio é uma grande... São Paulo e Rio Sim. é o eixo maior, né? Que movimenta o Brasil. São os dois grandes mercados. E o São Paulo por ser São Paulo e o Rio pelo próprio clima, né? A Sim, praia, a sim. exposição. Cosmela comendo solto no Começo. melaço. Triste. Filtro solar. Difícil, mas... É, E o complicado. clima é mais favorável, né? As Sim. pessoas são mais extrovertidas, mais acolhedoras. Então, que legal. Muito bom. é um prazer, gente. Então, Eu muito adorei obrigada ter de gente, novo. viu? Vamos guardar antes que ela... Muito obrigada. Na nossa ela vai bolsa, embora. né? Esse aqui é meu. Esse foi o podcast em off, conversas on. Com jeitinho de off. Pronto, eu cheguei com a sacola pesada, vou embora com a sacola vazia.